Quem acionou a explosão que criou o universo? O gesto é a força que faz mover o pensamento. Manuel Neto. Toda explosão é acompanhada por um gesto que permite a explosão. Não há explosão sem a ação que permita uma expansão ruidosa. Uma das maiores descobertas científicas foi a captação do eco da grande explosão que deu origem ao universo. Essa descoberta possibilitou o acordo entre a religião e a ciência. Como tudo começou, a Terra, as estrelas, as galáxias e todo o universo. Segundo a Bíblia, o universo surgiu pela vontade de Deus, que é eterno. Os cientistas, por sua vez, achavam que o universo era eterno, sem começo e sem fim. E nesse abismo de convicções, a religião e a ciência se defrontaram durante séculos. A ciência tratava das coisas reais, como as máquinas, os astros, as armas e a medicina. E a religião cuidava das coisas espirituais, da moral, dos sacramentos, da poesia, da alma e da morte. Dois pontos de vistas tão distantes como o céu e a terra. A explosão que deu origem ao universo aproximou esses dois pontos tão distantes. Uma força imensa que nem a própria ciência consegue explicar. Esta explosão foi tão intensa que o barulho continua ecoando ainda depois de 13 bilhões de anos. Depois de muitos séculos, os cientistas chegaram à mesma conclusão dos teólogos. O universo não é eterno. Ele foi criado num instante por uma força extraordinária e inexplicável, que continua em expansão. Os cientistas escalaram a montanha da ignorância e, ao subir no ponto mais alto, venceram o último obstáculo e descobrem que tudo foi criado. Agora, a teoria da grande explosão prova que houve a criação, colocando a própria ciência em uma encruzilhada sobre a existência de Deus. Independente da existência de Deus, algo está evidente, que existe no universo forças sobrenaturais que não pode ser explicada pelas forças da natureza. Agora, a ciência pode provar a existência de Deus? A resposta é não. Porque tudo na ciência depende de encontrar uma maneira de explicar o que acontece no universo, segundo certas generalizações. E Deus está acima de tudo isso. Deus não se limita a nenhuma lei. Então não há como provar a existência de Deus pela ciência. Para provar a existência de Deus, terá que se conturbar tudo o que existe. Isto coloca Deus fora do campo científico e, o mais interessante, fora da própria criação. Porque Deus não faz parte da criação que se pesquisa. Poderíamos perguntar: por que Deus não está no produto que se pesquisa? Porque Deus não existe na criação. Até hoje,
não se viu Deus nas regiões profundas da criação, pois a cada momento que a ciência penetra na matéria, não encontra o Deus residente na matéria. Por causa de um princípio simples: não se pode encontrar alguém se ele não reside no local que se procura. Se pudéssemos perguntar à própria criação sobre Deus, o que ela diria? Na Bíblia existe um texto interessante. Onde, porém, se pode achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. A sabedoria não está no mar e ela também não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. Mas Deus sabe onde ela está, pois Ele conhece o caminho e só Ele sabe onde ela habita. Jó, capítulo 28, versículo 12. O texto mostra bem claro que a sabedoria não está no mar e também não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria, como está sendo colocado no texto, define a sabedoria como a informação que está dentro da intimidade, sendo que na parte de fora não existe a informação Deus, porque esta informação é íntima. Tão íntima que o próprio abismo diz que a informação Deus não está no abismo. Para entender o que o texto está dizendo, abismo é o local insondável onde não existe fim. A sabedoria não reside no abismo, porque no abismo não existe localidade. Mas o texto diz que Deus sabe onde ela está e conhece o caminho da sua morada. Assim, o texto eleva a nossa visão para um nível mais alto. Deus não está na matéria que entendemos como existência. E também não pode ser encontrado no abismo onde nada existe. Assim, no ser vivo, não se pode encontrar a Deus, e da mesma forma, quando ele deixa de existir, porque nenhuma delas tem a informação estrutural em si mesma de Deus. Então Deus não pode ser conhecido pela matéria, que é o material que a ciência usa para especular Deus, pelo fato de Deus não residir no lado oposto da própria matéria, o que não existe. A partícula de Deus não existe, porque no abismo ela não existe e Deus não está lá. Esta é uma evidência que revela que Deus, que existe em superposição ao que não existe, não criou o universo. Pois a sabedoria, que é o código em superposição de Deus, não está registrado no que não existe. Se o sinal de Deus não está no que existe, como poderá estar no que não existe? Então a mesma pergunta sugere, dentro desta visão, quem criou o universo?